Existem milhares de igrejas no Brasil, mas infelizmente algumas delas traçam sua rota longe dos propósitos de Deus. Nesse tempo em que vivemos, é de suma importância que a igreja brasileira reveja seus reais valores. Como isso deve ser feito? Olhando para a história bíblica e redescobrindo sua eclesiologia missional, sempre em sintonia com o tempo e o lugar em que está inserida. Uma igreja missional é uma igreja reconhecida por viver para a missão. Tudo que ela é e faz tem como horizonte a missão de Deus. Para elucidar esse tema, convidamos o pastor Romário José da Costa, pastor das IAPs de Sete Praias e Jardim Célia, bacharel em teologia, casado com a Adriana Costa. Vamos dar as boas-vindas ao pastor Romário no palco de nossa conferência. Então, sobre eclesiologia missional, nosso tema aqui não vai ser demorado, e a gente começa a refletir sobre os Salmos de número 90, versículo 2, que nos diz o seguinte: antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. É interessante que no versículo 1, o salmista diz que de geração em geração. E essa expressão tem a ver com a nossa vida, que é transitória, que passa, que termina. Agora, o versículo 2 fala de um Deus que é eterno. Tem um livro lá em casa que o tema é o seguinte: quem criou Deus? E se a gente responder quem criou Deus? Deus não é Deus, Deus é quem criou Deus. Porque Deus, ele sempre existiu, ele não foi criado. E ele nunca teve nenhuma necessidade ou desejo de que tivesse alguém para preencher algum vazio dele. Ele nunca teve vazio, né? Deus reinava de maneira plena. Ele, mesmo assim, decidiu criar os anjos, decidiu criar a humanidade, criar os homens. E aí a gente vai ver, né? E fica uma pergunta: então, se Deus ele não tinha e não tem nenhuma necessidade, não tem nenhum vazio, com que propósito Deus nos criou? Com que propósito? Por que Deus nos fez? Para dar dor de cabeça para Ele, será? Não, né? Não foi para isso. Deus nos criou para louvor da sua glória. Deus, Ele compartilha conosco esse privilégio de termos comunhão com Ele e de vivermos para o seu louvor e de vivermos para a sua glória. Mas aí a gente olhando para a história e para esse propósito divino, a gente entende que o reino de Deus, né, Deus é rei, e esse reino dele só atua de maneira plena em nossa vida quando nós nos submetemos ao rei, ao reino, a tudo aquilo que ele quer que façamos, que vivamos, né? A gente precisa então deixar que Deus reine em nós, que Deus reine em nossa vida. E só que, mesmo assim, Deus nos dando esse privilégio, a criatura, ela se rebela contra o seu Criador. Ela pega os trilhos, os seus próprios caminhos, caminho do pecado, caminho da ruína. E aí está o grande problema. Surgem então focos de rebelião. A gente vê, né, os anjos ali se rebelando contra Deus. A gente vê em Gênesis 3, o casal se rebelando contra Deus. Em Gênesis 4, Caim se rebelando contra Deus. Em Gênesis 6, a geração pré-diluviana se rebelando contra Deus. Então, em Gênesis 11, a gente vê ali, né, a Torre de Babel ali, os homens se rebelando contra Deus. Então há vários focos de rebelião, né? O homem se volta contra o seu Criador, se volta contra Deus. E aí a gente tem um relato bíblico da primeira rebelião, que é a rebelião
dos anjos ali, né, de parte dos anjos, e temos o texto então de Isaías 14, verso 13, que nos diz assim: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Então, o anjo e boa parte de outros anjos ali aderem a essa ideia e se rebelam contra Deus. O ser humano também, ele se rebelou contra Deus e declarou sua independência. Começou a andar pelos seus próprios caminhos. Começou a fazer a sua própria vontade. Lembra lá de quando a gente está no metrô, que tem aquela voz assim que diz, não ultrapasse a faixa amarela. A faixa amarela é a sua segurança. Pois bem, o ser humano, ele ultrapassou os limites impostos por Deus. Ele transgrediu a lei de Deus. Ele então passou a viver de maneira independente, fazendo a sua vontade, e virou as costas para Deus, vivendo então em pecado. E esse pecado tem consequência, porque o salário do pecado é a morte. Então a morte passa a todos os homens, conforme Romanos capítulo 5. Irmãos, cá entre nós, se Deus destruísse ali a humanidade, destruísse o casal no Éden, como a gente faz quando as pessoas estão nos chateando, né? A gente exclui, a gente deleta, a gente bloqueia, mas Deus, irmãos, Ele já tinha um plano. A queda do homem não pega Deus de surpresa, e Deus já havia entregue o seu Filho, já havia entregue o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo, dentro dos planos de Deus. Então, a consequência vem sobre o homem. E a consequência atinge várias áreas do homem. A área relacional, fraternal, conjugal. Atinge também a natureza. Romanos 8 vai dizer que a natureza, ela geme também. A espiritualidade, porque o homem, ao pecar, né, ele é destituído da glória de Deus. Romanos 3, 23. Ele é afastado da glória de Deus. E então ele passa a viver longe de Deus. Há várias consequências. Deus poderia destruir tudo e fazer tudo novo. Mas apesar desses focos de rebelião, o rei, isso é maravilhoso, ele não deixou de intervir para que o propósito pelo qual todas as coisas foram criadas voltasse a ser como antes. Irmãos, Deus, ele não destrói tudo. Pelo contrário, ele começa a traçar planos para salvar a humanidade, para resgatar a humanidade caída. Olhando para a carta de Paulo aos Romanos, a gente vê no capítulo 1 que Paulo vai dizer que os gentios, eles estão perdidos ali no capítulo 1. O capítulo 2, os judeus estão perdidos. O capítulo 3, Paulo vai dizer, né, 3:23, que todos pecaram e foram afastados da glória de Deus. Gentios e judeus se afastaram de Deus, a humanidade inteira. Romanos 4 vai dizer que só há uma maneira do homem ser justificado, que é pela fé. Abraão foi justificado pela fé, e sempre foi pela fé. Hebreus capítulo 11, a expressão pela fé aparece 21 vezes, porque a justificação sempre foi pela fé, quando o homem colocou toda a sua confiança em Deus. Romanos 5 mostra que o Adão, ele ainda reina em nós, mas agora o segundo Adão também habita em nós, que é Cristo, e a sua vontade precisa tomar nossas vidas, a ponto de falarmos como Paulo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É disso que nós precisamos, deixar Cristo reinar nessa natureza caída. Romanos 6, o homem é unido a Cristo através do batismo nas águas, a experiência do Espírito, e também ele confirma isso, né, com a morte, o sepultamento e a ressurreição para viver a nova vida em Cristo, em Romanos 6. Romanos 7, Paulo diz assim: miserável homem que sou, pois o bem que quero fazer, esse não faço, e sim o mal que está em mim. Paulo está falando da natureza pecaminosa que ainda habita nele. Agora, quando a gente chega em Romanos capítulo 8, é maravilhoso, porque Romanos 8 diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí o verso 28 de Romanos 8 diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados por Deus, chamados pelo seu decreto. Irmãos, o que é que coopera?
Todas as lutas, aflições, tribulações, desemprego, enfermidades, UTI, pandemias, tudo coopera, irmãos, para a nossa salvação. Deus faz com que tudo isso nos empurre para perto de Deus. E o verso 29 de Romanos 8 diz que é para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus. Então, o plano de Deus é que a gente fique passando pelas fornalhas da vida, nos tornemos cada vez mais semelhantes a Cristo, semelhantes a Jesus. E aí, o verso 31 e 32 diz o seguinte: se Deus é por nós, Romanos 8, quem será contra nós? Deus é por nós, irmãos, porque Ele é o maior interessado em fazer com que a salvação nos alcance, em que sejamos salvos, restaurados, tomados pela graça e direcionados pelo seu Espírito e por sua palavra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu Filho poupou, mas antes o entregou, não nos dará com Ele também todas as outras coisas? Quem é que vai nos separar do amor de Deus? Será, aí ele vai dizer, né, os demônios, será a tribulação, as aflições, e aí depois Paulo vai dizer, né, que nós somos levados como ovelhas ao matadouro, Romanos 8 ali, e ele diz, em todas estas coisas somos mais do que vencedores. O que é que nos torna mais do que vencedores? O que nos torna mais do que vencedores é o fato de, passando por tribulação, permanecermos dentro do plano de Deus, do plano original de Deus. É por isso que somos mais do que vencedores. É porque Deus tem um plano e Ele trabalha para que a gente esteja engajado nesse plano de salvação e outros também venham. E Ele faz então com que tudo coopere para o nosso bem, para que a gente seja salvo por Ele. Irmãos, Deus é extremamente bondoso, misericordioso e maravilhoso. Então, Ele, né, está em missão para reconciliar consigo mesmo todo o universo. Deus, Ele quer que todo o universo se reconcilie com Ele, né? E Ele também, irmãos, nos deu o ministério da reconciliação. Ele deu à igreja, Ele deu a você, a mim, o ministério da reconciliação. A palavra da vida eterna, Deus colocou em nossa boca para pregarmos, para anunciarmos, para falarmos das suas grandezas. Deus colocou em nós essa responsabilidade. Somos representantes legais de Deus. Estamos credenciados para fazer a missão. Nós não precisamos ser pastores ou missionários ou teólogos para fazer a missão. Todo crente é um missionário, e é missionário em todo lugar, é missionário em todo tempo, 7 dias por semana, 24 horas por dia, por onde ele passar, na fila do banco, no hospital, a igreja ela vive em missão, a igreja é proclamadora, a igreja missional, ela vive anunciando a missão. Amém até aqui ou não? Não dorme não, irmão, vigia aí. Ó, a igreja ela já nasce então comissionada. Esse texto é maravilhoso, né? João 20, verso 21, que Jesus diz que assim como o Pai me enviou, eu envio a vós, né? E a dinâmica é que Deus ele envia o seu Filho, e aí ele diz, olha, eu vou subir para o Pai, e eu rogarei ao Pai que vos envie o Espírito. Então, quando Cristo sobe, o Espírito ele vem, e o Espírito, a triunidade, nos envia. Nós somos enviados de Deus. Deus nos enviou. O id, né? Nós indo. Enquanto estamos indo pagar uma conta na lotérica, enquanto estamos colocando lixo e conversando com o nosso vizinho, nós estamos em missão, nós estamos ali para pregar o Evangelho. Enquanto estamos dentro do Uber, do metrô, ou em qualquer lugar, nós estamos em missão, nós estamos ali para pregar e para anunciar o Evangelho de Deus. Então nós podemos definir igreja como a comunidade que pode ser considerada como um instrumento da missão de Deus, pois diz respeito ao conjunto de pessoas que conhecem e creem em Jesus, o amam de todo o coração e vivem com Ele, e está comprometida com os valores do seu reino. Então a igreja, ela se submete ao reino e ela prega essa mensagem do reino, essa mensagem de Deus, essa mensagem que diz que a humanidade ela está perdida, mas há solução, né? E essa é a boa mensagem.
que Deus enviou o seu Filho para morrer a nossa morte, e Ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está à destra de Deus, e Ele intercede por nós, Ele é o nosso advogado, e Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a boa mensagem do Evangelho, a mensagem do Evangelho. Um colega meu, por nome de Paulo Almeida, ele disse que a missão da igreja é fazer a missão. Qual que é a missão da igreja? É fazer a missão. E aí a expressão aí de Efésios 2, 14 e 15, o contexto ali é que havia gentios e judeus na igreja, e aí Paulo ensinando a eles que o muro da separação foi derrubado, e agora Deus fez uma nova humanidade, um novo homem. Irmãos, Deus não destruiu tudo lá atrás, Ele fez uma nova humanidade. Nós somos a nova humanidade, o novo homem de Deus, o novo Adão de Deus, a nova criação de Deus. Isso é glorioso, é majestoso. Então, a gente começa a pensar o seguinte aqui: como a igreja contribui com a missão de Deus, como ela mostra que o reino está entre nós, como ela mostra que é comunidade do reino, como ela mostra estar empenhada na missão. Então a gente vai ver aqui algumas coisas, vai responder rapidamente essas perguntas para você ir aí para casa, parar na pizzaria, comprar aquela pizza e encerrar a noite e estar aqui amanhã de manhã em nome de Jesus. Então vamos lá. A igreja ela cumpre a missão quando ela cumpre o papel de aparelhar os santos. Deus ele dá dons e ministérios na igreja e Ele faz isso para que os santos sejam capacitados. Agora a pergunta é: capacitado para quê? Capacitado para fazer a missão. Quando a gente vai na igreja, ali somos impactados pela palavra, pelos louvores, e a gente sai de lá encharcado com a glória de Deus. A gente tem que saber o porquê que Deus fez aquilo. A gente tem que saber que Deus realizou aquilo e alegrou o nosso coração, como está fazendo hoje aqui, para que façamos a missão, para que saiamos daqui dizendo: eu sou um missionário e eu vou sair daqui em missão para a glória de Deus, para louvor de Deus. Então, ela, nesse sentido, ela edifica a si mesmo e através do ensino e da comunhão e do serviço. Então, os mandamentos ali da mutualidade, servir uns aos outros, receber uns aos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, tem a ver com esse conjunto aí. A igreja está cumprindo a missão, porque quando amamos uns aos outros, o mundo vai ver que o reino de Deus está entre nós, por causa dessa maneira com que nós nos comportamos e tratamos uns aos outros. Anunciando a Cristo. A igreja de Cristo ela tem a missão de proclamar o Evangelho. Jesus disse, e a gente falou bastante sobre isso aqui hoje: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. A proclamação do Evangelho é a missão da igreja. Não pode ser outra mensagem. Há muitas mensagens mais agradáveis. 7 passos para isso, 2 passos para aquilo. Há muitas mensagens aí que são agradáveis. Como ficar rico? Quem que não quer ouvir isso, irmão? Todo mundo quer ouvir um negócio desse. Todo mundo quer. Mas a mensagem do Evangelho diz respeito a Cristo. Porque a Bíblia é cristocêntrica. Ela fala de uma pessoa. Ela fala de Cristo, Antigo Testamento, Novo Testamento, as cartas, os livros históricos, poéticos, proféticos. Tudo é sobre Ele, tudo é sobre Jesus. Então, quando pregamos, nós anunciamos a Cristo. Nós falamos dEle. Não são das nossas ideologias políticas. Não são das nossas vontades. Não são os nossos desabafos. O irmão chega na igreja chateado, e aí ele desabafa com a igreja, arrebenta com todo mundo, os irmãos saem mais tristes do que entrou. Evangelho, ele diz assim: hoje eu preguei duro, eu preguei o evangelho ali, o povo até tremeu. Também um desabafo desse. Evangelho não é desabafo. Evangelho é mostrar que o homem está arruinado, a humanidade está arruinada, que o filho pródigo está despedaçado, gastou dinheiro, pecou, caiu na lama, foi na mais profunda miséria, no buraco e no lugar mais distante de Deus. Mas o Evangelho é a boa notícia. O filho pródigo volta, e o pai não pisa nele, não esmaga ele. O irmão
que são os judeus ali, se a gente entender que o filho pródigo são gentios, o irmão quer acabar com ele, quer pisar ele, quer maltratar ele. Mas o pai abre os braços. Isso é evangelho. É Deus com os braços abertos dizendo: venham que eu salvo, venham que eu liberto, venham que eu restauro a humanidade caída. Isso é evangelho. É por isso que em Romanos 1,16 Paulo diz que o evangelho é poder de Deus. Não é historinha. Evangelho é poder. Poder para quê? Para salvar. Salvar quem? Tanto o judeu como o grego e todo aquele que crê. Evangelho é poder de Deus. Falei que ia ser rápido, né? Cadê o rápido, né? Então, anunciando a Cristo. Onde que a gente anuncia a Cristo? Em todo o mundo. Em todo o mundo. O João Wesley dizia o seguinte, que o mundo é minha paróquia. Eu vou pregar onde? Por onde eu passar. Ah, se Deus nos der essa mentalidade. O que anunciar? O Evangelho. Quem deve anunciar? Pastor. A missionária. Não, os irmãos que fizeram teologia, aqueles que são mais iluminados. Eu não. Todo crente, irmão, todo crente está apto a anunciar o Evangelho. Todo crente. Todo crente. E como os cristãos cumprem esta função? Sendo exemplos, a gente viu isso aqui, né? E verbalizando o que Jesus fez e exige, orando, contribuindo, amém, irmão? Aleluia, irmão. Contribuindo, irmãos, e em várias outras áreas. A igreja, ela trabalha, ela coopera para a missão, né? A missão é de Deus, né? Mas Deus nos deu o privilégio de participarmos dessa missão, anunciando a sua glória e anunciando a sua vontade. Andando para o final, ela faz isso também amparando o necessitado, né? Atos capítulo 10, verso 38 diz que o Espírito Santo, né? Cristo foi ungido pelo Espírito Santo e ele andou por toda parte fazendo o quê? Pregando o Evangelho e fazendo o bem. Ele andou fazendo bem. Então, a igreja ela é chamada para fazer o bem. Efésios capítulo 2 nos mostra que nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Cristo nos salvou pela graça, somos salvos pela graça, e Ele nos destinou para as boas obras. As boas obras não salvam, a gente sabe disso, mas depois que Ele nos salva, o que é que o salvo tem que fazer? As boas obras, como Cristo fez. Somos representantes de Deus. Então, ela ampara o necessitado. Olha só, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família na fé. E aí tem alguns textos aqui de 1 João, capítulo 3, 17, João vai dizer, né? Irmãos, o amor seja não só de palavra. Se a gente vê um irmão que está passando necessidade e nós não o ajudarmos, como podemos dizer que o amor de Deus está em nós? Tiago vai dizer que a verdadeira religião é acudir, é socorrer as viúvas e também os órfãos. E Tiago também vai dizer que se nós vermos uma pessoa necessitada e orarmos por ela e mandarmos ela em paz, mas sem contribuirmos com a necessidade dela, nós estamos ali pecando. Então, supomos que a gente vai fazer uma visita e a gente chega na casa e a pessoa está lá com um talão de água dizendo que a água vai ser cortada. Aí a gente ora, e a gente bate o pé, e a gente sapateia, e a gente rodopia, e a gente diz, não vai ser cortada. Mas pastor, a conta está atrasada, e daqui a pouco... Não vai porque a gente tem fé, e a gente ora. E a gente ora dizendo, Deus, entra com providência. E Deus fala o quê? A providência está em teu bolso. Coloca a mão... Tira o dinheiro, contribui e resolve esse negócio aí. Quanto que é a conta? Eu estou devendo R$300, irmão. Você tem 50 aí? Tenho. Você tem 20? Tenho. Você tem 100? Eu tenho. Eu tenho tanto. Pronto, resolveu o problema. Deus respondeu a oração na hora. Eu fico imaginando a gente. Deus responde. E Deus falando, rapaz, tu é a resposta. Tu está aí, sendo meu representante. Então, faça o bem, coopere, anuncie. E anuncie fazendo o bem, cooperando. Então a gente precisa amparar o necessitado. A igreja de Atos, irmãos, algo sobrenatural acontecia. Diz que eles vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Essa igreja está tão engajada na missão que ela
ela entende, irmãos, que ela é representante de Deus, e como representante de Deus, e Deus quer ver todo mundo bem, o diabo é que quer nos ver arruinado. A igreja, então, ela tem prazer em cooperar para que todos estejam bem. A comunidade em que estamos inseridos, ela reflete a glória de Deus, porque a gente vive nessa harmonia e debaixo da bênção do Senhor. Ela coopera com a evangelização e com a proclamação do Evangelho, com o avanço do reino de Deus, alimentando a esperança. Paulo diz assim, no capítulo sobre a ressurreição, que é 1 Coríntios 15, se a nossa esperança é em Cristo, se resumir apenas a esta vida, nós somos considerados os mais miseráveis dentre os homens. Irmãos, nós somos chamados para alimentar a esperança, sobretudo em um mundo pós-pandemia, em um mundo que está passando por várias doenças emocionais. Nós temos uma mensagem de esperança, e a mensagem de esperança é: não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede também em Deus. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E aí um desavisado perguntou lá: Senhor, mostra-nos o caminho. Jesus disse: rapaz, tu está comigo há tanto tempo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Essa é a mensagem da igreja, que é insubstituível e intransferível. Quem tem que pregar é a igreja, e a mensagem é imutável. Não é a mensagem da prosperidade, da casa, do carro, a mensagem que está desvinculada do Evangelho de Cristo. Não, Deus prospera, Deus abençoa, mas a mensagem do Evangelho não é isso. A mensagem do Evangelho é que Cristo, Ele quer nos salvar, e quer nos salvar para vivermos para a sua glória. Hebreus capítulo 10, verso 36, esperança. Porque necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. E ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. O meu justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não terá nele contentamento. Verso 39, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição da alma, mas daqueles que creem para a conservação da vida. Nós somos, irmãos, o povo que está com os pés na terra e a mente no céu, e nós temos a mensagem de esperança para um mundo que está sofrendo em tribulação e sem respostas. Então nós anunciamos a mensagem do Evangelho a essas pessoas. E para ir andando aqui, já fechando, pastor mente, né, irmão? Toda hora está fechando, né? Olha, Filipenses 3,20 diz que de onde aguardamos o Salvador, né? É dos céus, irmãos, é de lá que nós aguardamos o Salvador. E João, depois de falar de todas as maravilhas sobre os céus, sobre Cristo, ele diz o seguinte, que essas palavras são fiéis e são verdadeiras. Glórias a Deus. Então, a igreja, ela possui líderes, né? Pastores, né? Presbíteros, ela possui o corpo diaconal, mas tem uma coisa, irmãos, tem uma coisa que você precisa saber aqui nessa conclusão, nesse último slide, que é o seguinte: todos nós somos chamados para o serviço. Em uma igreja missional, cada cristão é um missionário que serve a Deus no mundo, de acordo com o dom que recebeu. Não é uma pessoa, irmão, que tem uma estrela na testa, ou que tem um chamado mais evidente, ou que prega melhor, ou que ensina melhor. Não, irmãos, todos nós somos chamados para fazer missão. E a gente faz missão de várias maneiras, cada um, né, da maneira que Deus chamou, exercendo o dom que o Espírito distribuiu entre os santos. É assim que exercemos a missão. Então, todo crente é missionário. A igreja chegou onde chegou, porque pessoas anônimas, que nunca seguraram o microfone, pregaram o Evangelho, falaram de Deus para o vizinho, para o colega de trabalho, e foram pregando. E é por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus. Louvado seja o Senhor. Encerro aqui a minha fala.